Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 4. Após a leitura deste versículo, eu peço que vocês mantenham a Bíblia aberta neste texto. João, capítulo 4, versículo 4. Diz assim, palavra de Deus: E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Podemos todos juntos repetir esse versículo? E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, neste tempo que tiramos para cultuar o Senhor, novamente abrimos a Tua Palavra, porque nós cremos que o Senhor, de forma tão graciosa e bondosa, nos proporciona neste tempo de adoração, um tempo em que o Senhor fala conosco. E este é o tempo que a Tua Palavra é aberta, ela é lida para ser explicada e aplicada. Dá-nos então, Senhor, a graça, a iluminação, para que possamos, de uma forma muito clara, objetiva e conduzida, acima de tudo, pelo Teu Espírito, ó Deus, expor a Tua Palavra. Eu te peço, ó Deus, por mim e pelos meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza que você já passou por este versículo pelo menos uma vez. Para aqueles que talvez estejam nessa noite nos visitando e não tenha o hábito da leitura das Escrituras, talvez você não tenha lido, mas talvez já tenha ouvido deste versículo. Este capítulo 4, principalmente, ele é muito conhecido do texto a partir do versículo 24, quando diz que Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas é muito interessante observarmos como que João, sendo um judeu, fala de um outro judeu, dizendo que era-lhe necessário passar pela cidade de Samaria. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você não saiba ou não lembre, os judeus e os samaritanos, eles tinham um ódio tremendo um do outro. Só para tentarmos compreender um pouco, eu até repensei se eu usaria como exemplo ou não, por dois motivos. Primeiro, para entrar num exemplo de esporte. Segundo, talvez não expresse a proporção da rivalidade que havia entre judeus e samaritanos. Mas é para tentar comparar, talvez, as torcidas organizadas aqui do nosso estado. Uma do Atlético Mineiro e outra do Cruzeiro. Uma rivalidade grande. Vamos pensar na galoucura, vamos pensar na máfia azul, eu acho que é isso. Assim era, um pouco para termos uma noção, a rivalidade entre judeus e samaritanos. Aí João vem como um judeu, se referindo a outro judeu, Jesus Cristo, dizendo que era necessário o Senhor passar pela província de Samaria. Essa rivalidade começou há muitos anos atrás. Após Salomão, as tribos de Israel se dividiram. 10 tribos foram para o norte, são chamadas tribos do norte, cuja capital era Samaria e se chamou Israel. E 2 outras tribos foram para o sul, cuja capital era Jerusalém. Israel, ou seja, estas 10 tribos, cuja capital era Samaria, certa vez ela foi invadida pelos assírios. E o que aconteceu depois de um determinado tempo?
estas 10 tribos começaram a se misturar com os assírios. Homens e mulheres casando com mulheres e homens assírios. As tribos do sul, as outras 2 tribos do sul, começaram então a olhar para estas 10 tribos do norte, ou seja, os samaritanos, e começaram a olhar de cima para baixo, porque agora eles eram mestiços, porque agora não só a questão social se misturou com uma outra cultura, mas acima de tudo, a adoração ao único Deus ficou comprometida, por causa dessa união mista, podemos dizer assim, com outros povos. Para a gente ter uma ideia, a rivalidade era tão grande que judeus ortodoxos, na época de Cristo, eles jamais passariam por Samaria. Por quê? O início do verso 1 do capítulo 4 diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, verso 2 diz: se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Jesus então estava no sul, na Judéia, e para chegar até a Galileia no norte, tinham 3 caminhos. O caminho mais perto, eram aproximadamente 3 quilômetros, era o caminho passando por Samaria. E como eu disse, os judeus ortodoxos, eles preferiam caminhar o dobro, ou seja, aproximadamente 6 quilômetros, do que passar por Samaria. Até porque, quando acontecia a peregrinação do pessoal da Galileia para a Judéia, onde ficava próximo ali de Jerusalém, e os que passavam por Samaria, muitos judeus eram assaltados, eram até mortos, quando eles desciam para adorar em Jerusalém. Era uma rivalidade tremenda. E João diz para a gente que era necessário atravessar a província de Samaria. Talvez pudéssemos perguntar a João: por que, João? Era necessário Jesus, sendo um judeu, atravessar por Samaria? Eu acho que ele começa a nos explicar a partir do verso 5. O verso 5 diz que Jesus, pois, chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, ou seja, que Jacó dera a seu filho José. E o verso 6 diz que ali estava a fonte de Jacó. Essa fonte de Jacó era considerada a melhor fonte de água em Israel e ficava no território dos samaritanos. E Jesus chega até esta fonte, o texto diz, cansado da viagem. Aqui mostra, só um parêntese, que ele era homem, 100% homem, e diz que ele se assentara junto a essa fonte por volta da hora sexta, ou seja, por volta de meio-dia. E surpreendentemente, neste horário de meio-dia, o verso seguinte diz que, o verso 7 diz que uma mulher samaritana vai até esse poço para tirar água. Outra coisa que impressiona aqui nesse texto. Porque não era comum, neste horário, se tirar água nesse poço. Por 2 motivos. Primeiro, por causa do calor. Então as mulheres normalmente faziam isso, porque eram as mulheres que faziam esse serviço. Ou elas tiravam água de manhã cedo, ou elas tiravam água no final do dia. E o outro motivo, normalmente elas iam em grupo, por medo, algum perigo. E esta mulher, ela vai meio-dia tirar água deste poço sozinha. Por que essa mulher faz isso?
Por que que ela se programa? Ela faz a sua agenda para sair para um lugar, num horário em que ela não encontraria ninguém. João vai nos dizer um pouco mais à frente. O verso 8 diz então que os discípulos de Jesus vão até a cidade para comprar alimentos. Então Jesus chega a essa mulher samaritana e pede um pouco de água para matar a sua sede. E esta mulher toma um susto. E o susto dela é porque, como pode você, sendo um judeu, me pedir água, sendo eu samaritana? Como pode você, um homem, pedindo água a uma mulher? O medo dessa mulher, eu acredito que é muito maior do que isso. Talvez fosse um medo dela até mesmo morrer, alguém tentar contra a vida dela. Até mesmo os samaritanos, vendo ela conversando com os judeus. Mas eu creio que há uma outra possibilidade, mesmo que seja especulação da minha parte. Aquela mulher toma um susto porque ela pensou que ela não encontraria com ninguém ali naquele horário. Além desses outros motivos que eu acabei de citar. No verso 10, replicou-lhe Jesus: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus aqui faz uma provocação, vamos dizer assim, e essa mulher não entende nada. Porque como é que pode este homem estar pedindo água, e o poço tinha aproximadamente 3 metros de profundidade, e agora ele diz, se você soubesse quem está te pedindo água. Aí o verso 11 diz assim, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Ela não estava entendendo nada. Uma conversa estranha. Me chega um judeu, pede água, e diz, se eu soubesse quem estava pedindo, ele me daria uma água viva. Incompreensível até então na mente dessa mulher. Verso 13, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nela ou nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa mulher continua não entendendo. Porque ela chega no verso 15, ela diz assim, Senhor, dá-me de beber então desta água. Se pudéssemos compreender um pouco melhor, para que eu não precise voltar aqui neste poço, meio-dia. Eu não preciso expor a minha vida. Se você tem uma água viva, que eu não vou ter mais sede, então me dá dessa água. Se existe uma água melhor do que a do poço de Jacó, que é reconhecida em todo o território de Israel, que é a melhor água, eu quero então dessa água. Jesus então introduz agora uma pergunta. Ele diz, ao que ele respondeu, ou melhor, verso 16, disse-lhe Jesus, vai e chama teu marido e vem cá. Esse era o motivo, porque a mulher tinha ido ao poço meio-dia. Ela não tinha marido. Ou melhor, ela tinha marido. Só que, o verso 17 e 18, Jesus diz, ela diz, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Isso, no cenário do 1º século na Palestina, ela é considerada uma mulher da escória. E Jesus diz, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido, isso dissestes com verdade. Jesus tem uma capacidade imensa de fazer com que a gente consiga abrir a nossa alma para Ele.
E ao mesmo tempo em que a gente abra a nossa alma para Ele, e Ele traz à luz aquilo que está escondido, Ele fala com ternura, Ele fala com graça. Porque a necessidade de entrar em Samaria não foi uma necessidade por acaso. Não foi a necessidade de somente parar para beber água e comprar alimentos. Foi a necessidade e a providência de Deus para conversar com esta mulher. Para que essa mulher pudesse rasgar o coração diante dele. Aí vem o verso 19, essa mulher diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. E gente, para um samaritano que só acreditava na Torá, ou seja, no Pentateuco, os samaritanos não liam os profetas, não liam os livros históricos, não liam os livros poéticos. Eles somente usavam os 5 primeiros livros que nós temos hoje nas Escrituras. E lá em Deuteronômio, capítulo 18, eu não vou ler, dizia que Moisés é o profeta, o maior profeta. E para essa mulher, então, chegar à conclusão e dizer, vejo que tu és o profeta, é porque algo já começava a mudar na vida desta mulher. Ela então diz assim no verso 20, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Quando nós lemos esta narrativa, parece que é uma outra parte da história. Eu não sei se vocês já tiveram essa impressão. Porque Jesus vem conversando com essa mulher sobre os assuntos pessoais. Ela diz, vejo que tu és profeta. E ela parece que introduz uma pergunta que não tem nada a ver com a conversa que ela estava tendo com Jesus. Ela disse assim, parece que ela, em outras palavras, diz assim, vamos conversar sobre adoração? Vamos mudar de assunto? O senhor já sabe da minha vida, sabe que eu sou solteira, já tive 5 maridos. Vamos entrar para a parte teológica? Olha só, os nossos pais adoravam aqui neste monte. E vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar da adoração. Não parece que ela está mudando de assunto? Ela está mudando o foco? Mas essa mulher não está mudando o foco, irmãos. Ela não está mudando de assunto. Pelo contrário, ela está se aprofundando cada vez mais na revelação da graça de Jesus Cristo sobre a sua vida. Porque para um judeu ou um samaritano, a adoração, ela começa com confissão de pecados. Na nossa mente ocidental, a adoração, ela normalmente parece que é somente a expressão de louvor através de músicas. Mas para um judeu ou um samaritano, a adoração começava com confissão de pecados. Lá no Antigo Testamento, quando o povo se chegava para Deus, para o adorá-lo, levava um animalzinho para sacrificar, para começar a sua adoração. O que esta mulher estava dizendo para Jesus era o seguinte, Senhor, onde eu posso confessar os meus pecados? Porque para nós samaritanos é aqui o monte. Agora para vocês judeus é um outro monte. Onde eu posso começar a confessar os meus pecados, os meus 5 maridos que eu tive? Onde eu posso começar a me aproximar de Deus? Verso 21, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Jesus aqui quebra o paradigma do local do templo. Ele diz, mulher, você não precisa subir nem ao monte Gerizim, que é o monte que vocês adoram a Deus,
E você não precisa nem ir lá em Jerusalém, no nosso monte. Você pode começar agora, neste momento, a se arrepender, a ter relacionamento com o Pai e ter a sua vida transformada. Porque às vezes nós pensamos que somente esse lugar é lugar de adoração. Às vezes nós pensamos que somente este lugar é o lugar que podemos invocar o nome do Senhor. Às vezes a gente pensa, vou na igreja falar com Deus. E Jesus quebra esse paradigma. Em todo lugar, você pode fazer ali um local de adoração. Quantos irmãos adoram a Deus debaixo de árvores? O templo é ali debaixo de uma árvore, porque não tem estrutura. Ali é o local de adoração. Ali é o local de culto. Jesus ainda fala, verso 24, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas essa mulher ainda está confusa. Verso 25 ela diz, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus chega para essa mulher, mulher, eu sou o que fala contigo. Sou eu, o Messias. E após Jesus se revelar a sua divindade, aí sim a vida dessa mulher ela é completamente transformada. Porque, eu vou ler até o 30 e encerro aqui a narrativa, o texto diz, verso 27, neste ponto chegaram os seus discípulos e admiraram de que estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Olha agora a vida desta mulher. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Gente, olha só, esta mulher que vai a meio-dia, vai no horário de meio-dia numa fonte, para se esconder dos homens, esta mulher agora, neste mesmo horário, vai ao encontro dos homens, anunciando a sua vida e anunciando que encontrou o Cristo. Uma mulher que até então estava escondida, e agora ela anuncia a boas novas. Eu até coloquei assim, é assim que acontece conosco quando nos encontramos com o Senhor. Saímos do medo, saímos da escuridão para uma vida de alegria, uma vida de exposição, uma vida de proclamação. Mas quais são as lições que eu gostaria de tirar desse texto para a gente? E aqui eu já quero para a parte prática para a gente pensar. Primeiro, existem dias nos quais queremos nos esconder. E por mais que Deus respeite estes momentos, ninguém foi feito para viver com medo nas trevas, na escuridão. Ou seja, é por isso que sempre quando isso acontece, Jesus fala conosco, vem para fora. Por mais que Deus respeite esses momentos nossos, nós não fomos criados para vivermos debaixo do medo e na escuridão. Eu me lembrei do profeta Elias, grande profeta, desafiou 850 homens, quando uma mulher, Jezabel, diz que vai matá-lo, ele vai para o deserto e pede a sua morte. Quer ver? Abra comigo, 1 Reis, capítulo 18.
Na verdade, capítulo 17. Deixa eu só encontrar o texto certinho. Perdão, irmãos, capítulo 19, só mudar uma folha. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e brasas, e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou-se a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Queridos, Deus até respeita os nossos momentos de medo, como esta mulher, de desertos, mas nós não fomos feitos para isso. No final daqui do capítulo 19 de 1 Reis, Deus diz: olha, Elias, você tem que ungir rei tal, levantar o profeta tal, você tem muita coisa para fazer. E deixa de falar que só você restou. Eu guardei 7.000 ainda em Israel que não se dobraram diante de Baal. Era-lhe necessário passar por Samaria, porque Jesus queria tirar aquela mulher da escuridão. Uma segunda aplicação que eu faço aqui para a gente: podemos até planejar na nossa agenda para não encontrarmos ninguém. E eu sei que às vezes eu já conversei com pessoas, eu não digo necessariamente aqui, que às vezes sai cedo de casa para não encontrar o cônjuge acordado, e chega tarde em casa para não encontrar o cônjuge acordado, ou os filhos, ou seja quem for. Existem pessoas que cortam caminho, porque eu não quero encontrar fulano de tal. Mas uma coisa é certa: existe um Deus que jamais nós poderemos fugir. Eu me lembro de Davi no Salmo 139. Se subo aos céus, lá estás. Se faça a cama no mais profundo abismo, também tu estás. Se tomo as asas, o Senhor também está lá. Se vou lá onde estão os mortos, o Senhor também está lá. Queridos, nós podemos fugir do pastor, da liderança da igreja, da liderança das sociedades, do irmão mais próximo e querido. Podemos esconder a nossa alma para eles, mas para Jesus a gente não consegue esconder. Aquela mulher ali tentou se esconder das outras mulheres, da sociedade, mas ela não conseguiu se esconder de Jesus. Uma outra lição que eu tiro para a gente é que existe um Deus que, quando expõe a nossa vida ou a nossa alma, não é para a nossa vergonha, mas é para a nossa transformação. Quando a nossa alma ela é exposta para o Senhor, não é para nos matar, nos arrebatar que o Senhor faz isso, mas é para a nossa transformação. Quando a igreja aplica alguma, não só advertência a um irmão, mas até mesmo, me fugiu o termo que nós temos na Constituição, me ajudem, uma disciplina,
Não é para expor o irmão aqui a vergonha na frente da igreja, que agora nós temos que tomar até mesmo cuidado por isso, porque existem casos que as pessoas são expostas e vão para a justiça comum dizendo que constrangimento que passou no meio da igreja. Não é para expor, não é para vergonha, mas é como disse o autor aos Hebreus, que a disciplina serve para o bem do faltoso. Quando Jesus expõe para aquela mulher, vai lá, chama o teu marido. E ela disse, eu não tenho marido. Dissestes bem, porque já tiveste 5. Não foi para dizer, olha, você é mulher da vida, hein? Mas foi para restaurar e transformar aquela vida, ao ponto dela poder sair meio-dia anunciando o Cristo. Uma outra lição que eu tiro para a gente é que existe um Deus que está disposto a nos ouvir onde nós estivermos, a hora que for e o lugar que for. Existe um Deus que está disposto a me ouvir, a te ouvir, no lugar que for, a hora que for e onde eu estiver. Eu não preciso necessariamente, estou na igreja para falar com Deus. Você pode estar dentro do ônibus e falar com Deus. Você pode estar dirigindo, só não feche os olhos, e falar com Deus. Você pode estar dentro do avião e falar com Deus. Você pode estar onde você estiver e você pode falar com Deus e Ele está pronto a te ouvir. Mais uma aplicação aqui para a gente. Existe um Deus que, ainda que o lugar ou o momento em que nós vivamos seja arriscado, como foi Samaria, Ele passa neste lugar para encontrar conosco. Por isso que Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Samaria é perigoso? Samaria para um judeu é um lugar de risco? Eu entro lá. É para te salvar? É para te socorrer? Então é necessário passar por Samaria. Talvez alguns de nós estejamos em momentos difíceis na nossa caminhada, em lugares tenebrosos. O Senhor entra lá. O Senhor atravessa esse lugar para te encontrar. Por último, não fuja então dos encontros com Deus. Quando Deus usar alguém, quando Deus usar uma palavra para poder confrontar o teu coração, não fuja. Não fuja. Eu já tive oportunidades de ter encontros com pessoas e de confrontar e dizer, não, tudo tranquilo, tudo bem. Fulano, tudo bem, tudo bem. E a gente sabe que não está tudo bem. Daqui a pouco, quando a bomba estoura, as penas voam, aí a pessoa vem. Mas às vezes a providência de Deus chegou antes, num amigo perguntando como é que estão as coisas, como é que está a família, como é que estão os filhos, como é que está a situação. É a forma de Deus hoje chegar até nós. Não subestime, irmãos, e não subestimemos os lugares menos prováveis da ação poderosa de Deus. Não pense que Deus só pode agir aqui dentro de 1h30 de culto, 2 horas no máximo que a gente chega. Talvez Ele faça algo no caminho para casa. Amanhã, quando a gente estiver nos preparando para o trabalho, para a escola. Então não subestime os locais em que Deus pode agir e transformar a sua vida. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Porque muitas vezes é em Samaria que nós estamos. Mas Ele é Deus gracioso que atravessa estes lugares para se encontrar com a gente. Vamos curvar as nossas cabeças?
Talvez o teu contexto de vida hoje seja Samaria. Um lugar hostil. Um lugar onde a cultura tem te dominado. Onde a adoração a outros ídolos tem sido parte da sua caminhada. Mas Jesus pode passar neste lugar. Ele pode te levar ao arrependimento. Ele pode expor o teu coração e revelar a sua graça maravilhosa. E fazer como Ele fez com esta mulher. Fazer com que você até volte a este lugar. Não como o mesmo, mas como um agente transformado pela sua maravilhosa graça e aponte para estas pessoas nesses lugares que existe um Cristo, que existe um Senhor, que existe um Salvador. Senhor, nós te louvamos por nos deixar esta narrativa, que nós passamos muitas vezes tão rápido. Reconhecemos que às vezes nós esquecemos que nestas narrativas podemos tirar lições importantes para o nosso dia a dia. Reconhecemos que talvez as lições mais importantes aqui seja mostrar a natureza humana e divina do nosso Salvador, mas também mostrar que no nosso dia a dia, no cotidiano, existem intervenções e ações do Senhor em nossa vida. Tu conheces, ó Deus, aqueles irmãos que talvez estejam numa Samaria, mas que o Senhor possa passar por estes lugares e trazer a esses irmãos a mudança necessária para a vida deles. Obrigado, Pai, pela Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.